Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, e em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade, continuando a página 279, a virtude da alegria. Lembremos que a alegria é um fato bíblico e doutrinariamente fruto também do Espírito Santo. Em certo sentido, portanto, também é um comando. Estar deprimido simplesmente não é uma opção para um cristão. Definitivamente não é uma opção para um católico e é muito menos impossível para quem vive na divina vontade. De rejeitar a alegria, portanto, não é apenas masoquista e tolo, mas também herético. E em centenas de instâncias separadas, Jesus exalta a alegria e a felicidade em suas palavras para Luísa. Por exemplo, ele diz: minha filha, por que essa melancolia, esse desânimo? Você não sabe que a melancolia é para a alma o inverno, como é o inverno para as plantas? Ela tira do frescor divino, que é como uma chuva que faz as virtudes ficarem verdes novamente. Isso a torna incapaz de fazer o bem, e se ela faz o bem, faz com dificuldade e quase por necessidade, não por virtude. Interessante, hein? Olha que interessante esse trecho. Uau! Você não sabe que a alegria da alma é como perfume para flores, como condimento para alimentos, como o tom da pele das pessoas que gostam da maturidade dos frutos, como o sol das plantas? O Filho Supremo é mais que Pai, pois contém a fonte de todos os bens e, portanto, onde quer que esteja presente, a felicidade reina e faz abundar tudo. Verdade. Quando a gente confia que a divina vontade está com a gente e que ela vai trabalhar em nosso favor junto com a gente, oh meu Deus, que felicidade, meu Pai. Ser um instrumento da divina vontade para que ela possa reinar é uma coisa mais maravilhosa que tem. Embora seja realmente importante lembrar que a alegria é uma obrigação, é claro que é mais um fruto do que uma ordem. Isto é resultado de outros bens. Esses outros bens são uma compreensão e uma crença no amor de Deus por nós, e uma compreensão e crença nas glórias de suas promessas, a promessa de nossa salvação, a certeza da vinda do reino e muitas outras coisas. Nossa alegria será garantida se dedicarmos o tempo necessário para nos lembrar regularmente dessas verdades na oração e na leitura espiritual. Se nos deixarmos afastar desse fundamento da oração e da leitura espiritual, então com certeza de que o sol se põe em um determinado momento, a alegria recuará de nossos corações e adquiriremos a depressão, que sempre acompanha uma vida absorvida pela ocupação, divertimentos, hobbies, preguiça e etc. Então é aquela conversa do que nós falamos ontem, da quarta formação extraordinária sobre a resistência, né? Que no final fala bastante sobre isso, sobre a gente voltar para o primeiro amor. Voltar para, né? A mulher dá um exemplo lá do Steven Pressfield, que o Schwarzenegger, ele voltava para a academia e lá ele se sentia bem. Que o cantor lá, que é cego, voltava para o piano, que lá ele se sentia bem, né? Então, que era nesses lugares que eles sentiam a alegria voltar no coração. E nós que somos cristãos, é justamente a oração e as leituras espirituais. Aí eu até falei, olha gente, eu me sinto tão feliz, tão completa, tão consolada, né, eu me fortaleço quando eu estou, né, na missa, por exemplo. Ontem, enquanto eu estava na missa, recebendo Jesus, eu vi que lá eu estava me nutrindo da verdadeira fonte da alegria, né, dali que tirava toda a minha felicidade. Nossa, cantando na missa, cantando o salmo, recebendo Jesus na Eucaristia, cantando aquela música da comunhão, falando, ele está me nutrindo do seu alimento, me fortalecendo para me continuar a minha missão. A oração, a palavra de Deus, né, a leitura espiritual, a meditação, a missa, Santa Missa, é o lugar onde a gente se completa diante do Santíssimo Sacramento, recebendo a Eucaristia, o alimento sagrado que nos dá tanta alegria, nos fortalece tanto, para a gente poder fazer parte dessa presença divina dentro de nós, que vem fazer morada no nosso coração.
né? Sermos hóstias vivas de Jesus, moradas eternas desse Redentor que vem morar e habitar dentro de nós, e tudo que nós fazemos, vamos fazer com Ele. Ele nunca nos deixa sozinhos, Ele faz tudo conosco, sofre conosco, nós sofremos com Ele. E eu estava muito triste um pouco na missa, né? Por causa que eu tinha tentado mais uma vez falar da divina vontade para uma grande amiga minha, e de novo ela fingiu que era coisa do outro planeta. Mas, mais uma vez, eu ficava frustrada, mas ao mesmo tempo, mais uma vez, estava me fortalecendo, né, na mesa da Eucaristia e da Palavra, né? E eu vou fazer aniversário agora, dia 30, quarta-feira, e até o padre perguntou: alguém tá fazendo aniversário? Ontem era 27, né? Aí todo mundo ficou com vergonha de mim lá, meus amigos ficaram com vergonha de mim, porque eu falei: padre, eu vou fazer quarta-feira. Aí o padre falou assim: mas você quer que a gente canta hoje? Eu falei: eu quero, padre. Na frente de todo mundo ficou com vergonha de mim. E eu fiquei feliz porque cantaram parabéns pra mim no dia 27 de setembro. Eu falei: não, padre, eu quero que seja em setembro. Eu não quero que seja depois em outubro, não. Ai, Jesus, essa é a alegria do Filho da Divina Vontade. Essa é a simplicidade, essa é a humildade que nós sentimos. E eu sou muito feliz por ter nascido, né, para poder viver essa realidade da divina vontade. Eu sou muito feliz por ter nascido, por ter recebido essa graça de conhecer a divina vontade. Sou muito feliz com esse presente de Deus na minha vida. É a felicidade que me move muito, muito, muito. E eu poder ser instrumento da divina vontade onde eu estiver. Não importa se as pessoas aceitam ou não, não importa como que está sendo feita a minha missão, que é só aqui na internet, né, que eu não tenha capacidade, ou Jesus não quer me dar a capacidade para eu poder falar na minha paróquia, não tem problema. Se Deus não quer que eu fale na minha paróquia, eu entendo, né? Eu entendo, eu respeito e vou viver aqui mesmo, né? E que as minhas filhas espirituais, as pessoas que eu estou formando, os meus filhos espirituais, né, que estão sendo formados por mim, possam fazer isso por mim na comunidade deles e façam bem felizes, bem, né, com muito amor. E conquistem muitas almas pessoalmente, né? Que se eu conseguir que essas pessoas consigam seus padres, consigam falar com sua comunidade, com seus amigos, com sua família, eu fico com uma inveja santa, mas faz parte, né? Mas a gente não tá sozinho. Jesus, ele manda pra gente as pessoas que querem também conhecer, que querem também estar com a gente. Então eu agradeço muito pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, muito mesmo. Graças a Deus eu não sou sozinha, né? Não tem ninguém próximo de mim, corpo a corpo, mas eu tenho pessoas que estão comigo, graças a Deus. Então estamos junto, né? Então essa felicidade, a gente não está sozinho porque Jesus está conosco. É uma mortificação que eu sofro continuamente, mas é uma mortificação na alegria, né, de ser um instrumento usado por Deus. Embora seja realmente importante, eu continuando lendo, né? Embora seja realmente importante lembrar que a alegria é uma obrigação, é claro que é mais um fruto do que uma ordem, a gente já falou isso. Vamos lá. Devemos garantir que não façamos nada que contradiga a resistência da alegria em nosso comportamento e nos envolvamos naquilo que é objetivamente associado à alegria. Por exemplo, aqui estão algumas ajudas para uma santa alegria. Sem supor que você possa poder pensar positivo, realidades difíceis fora da existência, nem pense desnecessariamente em pensamentos que o deprimam. Em vez disso, considere esses tópicos apenas pelo tempo necessário para cumprir seu dever de resolvê-los e não terá mais nem que pensar neles. Aprenda a dizer não a pensamentos negativos desnecessários batendo na porta da sua mente. Isso vem sempre. Você tem que vencer essas resistências continuamente. Pense frequentemente no céu. Penso muito, graças a Deus. Tenha em mente as letras dos bons hinos sagrados para cantar. Nossa, eu canto o dia inteiro, graças a Deus. Cumprimente com entusiasmo, abraços e apertos de mão. Também faço o melhor que eu posso. Cumprimente funcionários, caixas de empresa, né, de mercado, pessoas que você lida o dia a dia. Trate todos com caridade, né, ao invés de tratá-los como obstáculos ao progresso do seu dia a dia, dispensando sempre com uma saudável saudação. Sorria para os outros. Não passe seus dias suspirando alto por aquelas coisas que te decepcionam. Não desabafar. É difícil não desabafar, né? Eu desabafo bastante. Você não é um balão. Olha que interessante. Não desabafar. Ah, tá. Ele tá falando que tem que desabafar. Ah, tá.
Ah, tá. Agora ele falou assim, não viva sem desabafar, é isso que ele quer, né? Você não é um balão. Depressão e raiva são combatidos pela oração e pela virtude, né? Não deixando esses vícios penetrarem em nosso comportamento, mesmo moderadamente, no horários apropriados. Então, ele está dizendo aqui, não fique sem desabafar, né? Tá, então, é isso que ele falou. Você não é um balão, então você tem que desinchar, né? Tenha bom ânimo em todas as suas doações. Deus ama o que dá com alegria. Sem se tornar obsessivo com isso, não negligencie sua saúde. Durma bastante, coma bem e se exercite. Isso ajudará seu corpo a cooperar com a virtude da alegria, né? Que é os hormônios da alegria. Ria quando for apropriado. Eu dou bastante risada, não posso reclamar não. Meu marido até acha que eu sou meio louca, de tanto que eu dou risada. Garanta que prazeres saudáveis façam parte da sua vida, né? Então, faça, né, prazeres saudáveis. Vê como que você pode viver isso, né? Esses prazeres saudáveis sem ser algo mundano demais, né? Embeleze seu ambiente, mais uma vez, sem muita fixação. Mas mantenha a ordem, né? Arrume sua casa, desligue a luz fluorescente do tubo zumbido. Faça o que for necessário para tornar o jantar noturno uma ocasião para olhar para frente, né? Para ser alegre sua vida, coma bem, né? Faça uma alimentação saudável, bem gostosa, né? Tudo isso faz parte. Desfrute um pouco. Aí ele tá falando aqui que pode beber cerveja ou vinho, ou outra bebida agradável do seu agrado com moderação. Ele tá dizendo aqui, eu acho que não é necessário, mas não vou discutir. Dignidade. Aí vai mudar de alegria para dignidade. Jesus espera um comportamento digno de todos nós. Lembre-se das palavras de Jesus citadas no começo dessa sessão, em que ele fala do seu temperamento digno, que espera que adquiramos. Em outros lugares, Jesus diz a Luísa: minha filha, em todas as minhas dores, eu sempre fui o mesmo. Nunca mudei. Meu olhar sempre foi doce, meu rosto sempre sereno, minhas palavras sempre calmas e dignas. Em toda a minha pessoa eu tinha tanta igualdade de maneiras que, se quisessem me reconhecer como seu Redentor, meramente pelo meu caminho sempre o mesmo, em tudo e por tudo teriam me reconhecido. Mais do que digno significa mesmo no que se refere ao temperamento de alguém? Talvez estejamos mais acostumados a ouvir essa palavra atribuída a condições de vida ou direitos humanos. E, de fato, esse é um legítimo uso da palavra, mas também implica comportar-se de maneira séria e respeitável. Primeiro, o oposto desse temperamento a um comportamento sério seria a tontura, né? Tontura? O que quer dizer tontura? A pessoa está meio perdida, né? Nunca sabe, né? Mais ou menos isso. Tendo acabado de abordar a alegria na sessão anterior, agora é essencial discutirmos como evitar a tontura. Vamos ver o que é. No caso, esse livro foi traduzido. Então, vamos ver qual é o sinônimo de tontura, né, que ele está querendo dizer aqui. Vamos ver o sinônimo de tontura, porque tontura não entra nessa conversa, não, tá? Vamos ver aqui. Porque foi traduzido, né, do americano para o português, e aí às vezes pode acontecer isso. Vertigem, delírios, delíquios, atordoamento, aturdimento. Inconstância talvez, né? Tontura deve ser essa inconstância, comportamento inconstante, delírios, né? Meio perdido, a pessoa tá meio perdido. Tem a ver com ficar bêbado, né? É tipo assim, então que você seja sóbrio, né? Que Jesus, ele era sóbrio, isso que pode ser? Pode ser, não tem problema a gente ver assim, né? Calma e sóbrio, uma pessoa sóbria, sempre reta, inteira no que está fazendo, né? Significa isso, então é isso que ele quer dizer sobre a tontura, a diferença do inverso de tontura. Tendo acabado de abordar a alegria na sessão anterior, agora é essencial discutirmos como evitar essa tontura, evitar essa situação de confusão, que é uma perversão e excesso de alegria, que é a perversão e excesso de alegria. Então tem tudo a ver, tem tudo a ver com esse negócio de estar bêbado, embebedado, tem a ver com isso, né? A tontura é mais ou menos isso mesmo que ele está querendo dizer, excesso de alegria,
né? Alguns, sem dúvida, ficarão ofendidos ao ouvir que a tontura é um comportamento que deve ser cumprido, mas de fato deve ser. Que é um comportamento que deve ser cumprido? Não tô entendendo nada do que ele falou aqui. Não sei se é a tradução, é ele que não tá sabendo explicar, ou eu que não tô entendendo, tudo isso. Para Luísa, Jesus está simplesmente reiterando as próprias advertências das Escrituras contra o comportamento. Por exemplo, em 2 Timóteo 3, 6, Tito 2, 3. Então, vamos ver o que quer dizer. Vamos entrar lá na Bíblia. Vou ajudar com a Bíblia. Rapidinho eu entro aqui na Bíblia digital. 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 6. Vamos ver o que ele está querendo dizer. Aqui. Vou ler o trecho mais ou menos inteiro aqui. Nota-se bem o seguinte. Nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões. Tem a ver com isso. Soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente se afasta. Aí o 6 é agora, ó. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões. Isso que é. 2 Timóteo 3, 6 é isso. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade. Mas não irão longe, porque será manifesta toda a sua insensatez, como foi a daqueles dois. Tu, porém, contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida. Paulo a Timóteo, né? Nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra, que perseguições tive que sofrer, e de todas Jesus me livrou, né? O Senhor me livrou. Agora, Tito, vamos lá para Tito. Pra gente entender o que ele tá falando aqui, pra gente não ficar perdido, né? Tito 2:3. Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa. Não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos, que saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Olha que importante. É mesmo? Importante. Graças a Deus que eu não tô falando nada contra essas coisas, né? Aqui no meu canal, o tempo todo eu falo pra gente ser essas mulheres que sejamos com postura santa, não maldizentes, nem intemperantes, mestras de bons conselhos, que falemos a verdade, né? Que saibamos ensinar jovens, amar nossos maridos, obediente aos maridos, né? De quererem bem os nossos filhos, de queremos, né? A santidade deles, de todos, sermos prudentes, eu ensino muito sobre essa prudência, castas, né, fiéis ao esposo, cuidadoras da casa, eu falo muito sobre cuidar da casa, graças a Deus, bondosas, eu falo muito sobre o perdão, sobre ter paciência com as pessoas, falo muito sobre isso, submissas aos seus maridos, obedientes, eu falo muito sobre isso também, para que a palavra de Deus não seja desacreditada, tá vendo? Então é isso aí. Tamo junto, tamo indo bem, não tamo tão ruim assim não, graças a Deus, louvado seja, em nome do Senhor Jesus, né? Evitar a tontura, né, a intemperança, não significa rejeitar o bom senso de humor
Isso significa, no entanto, que nosso humor deve ser construído sobre uma base de seriedade. Eu sou muito assim. Eu tenho humor, mas eu sou muito sério, eu levo tudo muito sério de maneira digna. Não o contrário. Não devemos seguir nossas interações sociais sempre prontas para aproveitar qualquer oportunidade de provocar, brincar ou oferecer uma observação sarcástica ou faceta em resposta a coisas ditas ou feitas ao nosso redor. Eu tenho um pouco de defeito sobre isso, né? Eu faço sempre uma observação, às vezes sarcástica, então eu preciso me corrigir nisso, né? Referente às pessoas, sabe? Que me criticam, sempre eu tô dando algum aviso, um recado. Então, eu acho que, né, essa não é vontade de Deus, então a gente vai cortar isso aí, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Né? Temos que ser dignos. Então, qualquer comportamento avesso, vamos tentar, né, de uma vez por todas, cortar pela raiz. Então, em nome de Jesus, eu vou buscar fazer isso a partir de hoje. Vocês vão começar a reparar, né, que sempre quando eu aprender uma coisa ao vivo com vocês aqui, eu vou buscar de todo o coração mudar, né? E Deus vai guardar isso no meu coração, sabe que eu quero muito aprender, que eu quero muito melhorar cada vez mais, que eu estou aqui em construção e eu vou vencer todas as minhas paixões. Vou sim. E estou aqui lendo, estudando com vocês. Eu nunca li esses livros antes. Eu não sou professora, mestre em nada. Eu estou aqui aprendendo com vocês, né? Eu entendo bem e passo o que eu entendo para vocês. Né, eu compreendo, pego rápido e aí eu quero passar para vocês para a gente crescer junto. É isso que é o meu interesse aqui nesse canal, tá bom? Observa-se ao extremo essas palhaçadas vertiginosas em muitos grupos de jovens, cujas reuniões sociais geralmente não passam de festivais sem parar. Graças a Deus eu não frequento essas coisas não. Em cada membro, né, não faz nada além de rir sem restrições e aguarda a chance de acrescentar sua própria tentativa de humor a cacofonia estridente. Graças a Deus, nos nossos grupos, a gente está cortando muitos comentários, né? Eu sigo muitas instruções que me são dadas por Jesus através de pessoas. Né? Às vezes, várias pessoas me questionam algumas coisas, né, que está acontecendo nos nossos grupos, né? As partilhas, algum julgamento que nós estamos fazendo, alguma indireta que as pessoas sentem que é uma indireta para elas. Aí eu tenho parado bastante esses comentários, a gente tem diminuído bastante os comentários dentro dos nossos grupos e ficando muito mais no entendimento do conteúdo, para que a gente possa evitar essas coisas e sermos dignos. Então, os comportamentos, Jesus está sempre um passo à frente nosso, então ele já tem mudado o nosso comportamento antes de chegar a esse conteúdo. Por que Jesus faz isso? Porque ele sabe o quanto que a gente é frágil, né? Que nós somos cristais, como a Michelle acabou de falar. Nós somos vasos de cristais, nós quebramos muito fácil. Então, Jesus, sabendo que a gente é vaso de cristal, o que ele faz? Ele arruma um pouquinho primeiro, para depois mostrar a correção que ele quer. Né? Então, por exemplo, agora, essa observação sarcástica, né? Ele acabou de falar para mim sobre isso, mas ao mesmo tempo ele está falando, né? No grupo, nos membros do grupo, também serem assim. Isso eu já estava fazendo. Eu já estava me corrigindo. Então, o que acontece quando eu estou caminhando aqui? Né? Tem uma correção que Deus está fazendo, mas eu já estava correspondendo antes, um passo à frente. Ele veio um pouquinho antes e já me avisou, olha, esse comportamento tem que mudar. Então, aí eu já estava fazendo o processo. Então, o que acontece comigo nesse momento? Eu não me sinto tão indigna, eu não me destruo tão, assim, a resistência não consegue me vencer. Porque eu tô vendo claramente que Jesus está tendo paciência comigo e eu também estou tendo paciência comigo. E eu também estou trabalhando em mim essa mudança que Deus quer. Então, nesse momento da minha vida, nessa caminhada que eu estou vendo, estou percebendo claramente que Jesus está me colocando no equilíbrio. Ele está fazendo de tudo para me equilibrar e para equilibrar as minhas paixões, sabe? Ele está fazendo muito isso comigo. Para diminuir qualquer observação sarcástica, qualquer justificativa. Jesus está trabalhando muito isso para mim parar de justificar-me, né? E para defender só Ele. Defender Ele. Nisso eu vou continuar fazendo. Defender Ele. Isso eu vou continuar fazendo. Mas não vou ficar tanto dando indiretas mais, né? Não julgando mais, né? E tentar possivelmente não ficar lembrando desses fatos. Aí é complicado, porque ele fala pra mim que eu tenho que defender ele, que eu tenho que falar também sobre essas coisas para ajudar as pessoas a se arrepender dos seus pecados. Muitas delas estão no pecado.
Então, eu vou fazer o que Deus mandar eu fazer, né? Porque é ele que fala pela minha boca, eu falo pro pessoal, é ele que fala na hora. Eu tenho até medo de fazer os áudios às vezes, porque é ele que fala pela minha boca o tempo todo. E às vezes ele quer dar uma indireta em alguém. Às vezes ele quer, sabe? E aí eu tenho que ficar atenta para saber se é eu ou se é ele. Então eu tenho que ficar muito esperta para poder colocar, olha, é Jesus quem está pedindo, é Jesus quem está falando. Eu vou ter que começar a fazer assim para poder não dar a entender que é eu que estou fazendo, porque eu quero mudar e eu quero que as pessoas percebam isso, né? Eu quero que as pessoas caminhem junto comigo, buscando essa mudança, essa alteração de comportamento baseado na instrução de Jesus, né? Mesmo sendo o Daniel que falou aqui, mas eu não vou ficar falando assim, o Daniel não tá falando para mim, ele tá falando para mim. E nesse sentido tem tudo a ver, realmente tem tudo a ver. Eu não vou desfazer do que o Daniel falou nessa vez, não vou. Por lamentável que seja, o comportamento tem que ser uniforme para todos. Infelizmente, não há um número pequeno, né, de pessoas que fazem essas coisas, incluindo muitos que são devotos, cujo comportamento não é diferente, né? Pessoas devotas que são diferentes, até entre idosos. A prevalência de tal comportamento inadequado é em parte graças à mídia, que satura o mundo hoje com esse tipo de coisa, né? De fazer gozação, né, de gozar dos outros. Isso pelo menos eu não faço isso, graças a Deus. Esse sarcasmo de gozar do outro eu não tenho capacidade, eu tento evitar de fazer. Praticamente todos os seriados de televisão e programas de entrevistas matinais e programas de rádio atualmente repreendem todos os que não sabem o suficiente para assistir ou ouvi-los com incitações incessantes a esse comportamento ridículo e vertiginoso, em que os anfitriãos não fazem nada além de paquerar, provocar um ao outro, zombar efeminadamente sobre tópicos superficiais e sem sentido, rir ruidosamente e impõe incansavelmente tentativas de humor a tudo. Não há inocente nisso, não há nada de inocente nisso. Devemos lembrar que nossas almas estão sempre sendo formadas por tudo o que escolhemos nos expor, e nunca teremos o comportamento necessário para viver em Jesus se adotarmos essa tontura, essa situação, como nossa. Finalmente, devemos lembrar que, por mais importante que seja a alegria, não é a virtude suprema. Ouvimos com frequência dizer nos círculos católicos que a maneira absolutamente suprema de evangelizar é ser alegres, né? É usar a nossa alegria. Isso não é verdade, e é o contrário, as próprias palavras de nosso Senhor, pois ele disse que é pelo seu amor que eles nos conhecerão, não pela sua alegria. A alegria é fácil de desfilar a aparência sem ter substância. Não é assim com o amor verdadeiro e sacrificial. Além disso, a alegria não é o primeiro fruto do Espírito Santo. Sempre é a caridade que é. Isso não é para diminuir a alegria, basta ler a sessão anterior para se lembrar de sua importância. É apenas para colocá-la em seu devido lugar. Sempre que exaltamos qualquer bem, mesmo que ligeiramente acima do seu devido lugar, estamos nos preparando para sucumbir a uma perversão, o que não é muito bom. Então, ficamos aqui, falamos sobre alegria e a dignidade. Muito bom esses dois detalhes dessas duas virtudes. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat. Se eu achar alguma coisa no livro do céu referente a essas duas virtudes, e tem bastante coisa, aí a gente faz um especial sobre elas também, tá bom? Aí o próximo a gente vai falar sobre masculinidade e feminilidade. Ixi, deve ser um assunto bem complicado, mas vamos falar. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.